como é que a gente pode compreender aquele conceito bíblico de criação, queda e redenção? Que, se der para você resumir, eu sei que é bastante coisa. O que a gente pode observar nisso aí? Isso. Criação, queda e redenção é uma maneira de se articular cosmovisão. Então, como a gente mencionou no começo, cosmovisão é um conjunto de crenças, não é? Mas a gente só pode falar disso teoricamente. Então, não tem outro caminho. Então, a gente está falando de alguma coisa que é suprateórico, que transcende a teoria, mas a gente só pode falar das coisas no ambiente da teoria, né? Então, existem várias maneiras de se articular uma cosmovisão. Esse é o desafio dos estudiosos, né? Tentar tornar isso palpável. Uma das maneiras é através de uma grande história, né? É a maneira narrativa de se articular uma visão de mundo. Uma história que tem começo, meio e fim. Olha que interessante. Sempre que a gente vai ensinar uma criança sobre uma boa história, a gente diz isso a ela desde o começo. A gente fala, olha, toda boa história tem um começo, um meio e um final. E eu fico me perguntando por que toda boa história tem começo, meio e fim, né? Talvez seja porque as nossas histórias são apenas recontos da única história. Eu sou aquela pessoa que assiste o filme e espera o final feliz. E se não tem, eu dou uma nota negativa pro filme. Para o filme. Porque ele tem que ter final feliz. Ok. Isso tem a ver com a minha esperança. Sim, sem dúvida. Com a cosmovisão que você assumiu, inclusive, que é uma cosmovisão que dá esperança. É uma maneira de testar uma cosmovisão. Saber, por exemplo, se ela te permite viver de maneira adequada a vida no mundo. Aliás, se alguém quiser ver sobre teste de cosmovisão, tem um outro livro, que é o livro do Ronald Nash, Cosmovisões em Conflito, e eu recomendo especificamente o capítulo 5, que é um capítulo onde ele trata sobre essa questão de testes de cosmovisão. 5 ou 3, agora eu já não sei mais. Deve ser o 3 ou 5, mas é testes de cosmovisão. Pois bem, o que eu estava falando mesmo? Da estrutura narrativa. Isso, Então, cosmovisão pode ser articulada narrativamente, né? Eu diria que essa maneira de articular, existem outras, tá? Mas essa maneira, que é uma boa maneira, porque ela resume bem a mensagem da Bíblia, né? Criação, queda, redenção. Alguns estudiosos falam ainda num quarto elemento, né? Que é consumação. Criação, queda, redenção, consumação. Mas eu gosto do 3, então eu prefiro ficar no criação, queda e redenção. Deve ser sua veia freudiana. Talvez. Van Til, né? John Frame. Exato. Então, a mensagem da Bíblia se resume nisso, né? Deus criou um mundo, nós estragamos o mundo que ele criou, a partir do momento em que nos rebelamos contra ele, e ele está restaurando em Cristo o mundo que ele criou e a gente estragou. Certo. Então, se eu tivesse que resumir a mensagem da Bíblia, essa é a grande história da Bíblia. Deus criou um mundo que foi afetado pela queda em pecado, pela rebeldia humana contra o seu Criador, e Deus está restaurando esta realidade que ele criou e que nós estragamos. Qual a importância disso? É que, em geral, as histórias menores elas são compreendidas a partir das histórias maiores. Ou seja, essas metanarrativas, ou essas histórias maiores, elas servem para que a gente localize as nossas histórias menores dentro dessas histórias maiores. E isso tem um duplo benefício, eu diria. Um benefício mais negativo e um benefício mais positivo. Quando você articula bem a cosmovisão cristã, você pode, em primeiro lugar, analisar outros discursos, outras propostas, etc., e perceber onde elas se aproximam e onde elas se distanciam daquilo que a Escritura ensina. Porque o grande benefício dessa articulação é que ela te permite pegar uma mensagem que é gigantesca e articulá-la de forma menor. Imagina assim, o cara quer fazer análise de uma teoria. Aí ele fala, agora eu tenho que ler a Bíblia inteira para então descobrir onde é que essa teoria se aproxima ou se distancia da mensagem cristã. E aí ele vai ler do Gênesis até o Apocalipse para tentar, então, analisar aquela teoria. Minha pergunta, quantas teorias o cara vai conseguir analisar na vida dele? Tantas quantas ele conseguir ler a Bíblia durante a vida. Então, esse resumo, essa síntese da cosmovisão, ela é útil no sentido apologético, porque ela ajuda a perceber, por exemplo, que, tendo os outros discursos uma grande história, se eu comparar com o cristianismo, eu posso perceber
onde é que eles se aproximam e onde eles se distanciam do cristianismo, não é? Então, por exemplo, vamos pensar aqui na sociologia, que é uma disciplina acadêmica, ou em discursos sociológicos. Você tem vários discursos sociológicos, né? Várias tentativas de entender a sociedade. Todas elas podem ser descritas de alguma forma por uma grande história, com 3 grandes momentos. Momentos que têm a compreensão de como as coisas nasceram, surgiram, como elas se tornaram contaminadas e como elas se solucionam. Então, por exemplo, alguém pode dizer assim: eu acredito que a sociedade nasce a partir do momento em que o homem começa a produzir. O problema da sociedade é que nessa tentativa de produzir, algumas pessoas exploram outras pessoas. Então, ele é um problema de natureza econômica. E a solução para isso é uma revolução de natureza econômica, a mudança de um modelo de produção. Isso é uma grande história numa tentativa de compreender a sociedade. Eu acabei de descrever aqui muito sinteticamente o materialismo histórico ou o marxismo. Mas eu poderia fazer isso com o positivismo também. Né? Dizer, olha, a sociedade é só o reflexo do desenvolvimento da racionalidade humana. Um progresso. À medida que a sociedade humana desenvolve intelectualidade, o seu pensamento, a sociedade se desenvolve também. O problema da sociedade é que ela ainda está num estágio pouco avançado de desenvolvimento. Ou seja, ela ainda está num estágio metafísico, para usar aqui a terminologia do Comte. Mas existe uma solução para isso, que é o progresso científico. O dia que a humanidade alcançar o progresso científico e chegar ao estágio positivo, que é o estágio da ciência, então todos os problemas humanos se solucionam. Então, essa seria a metanarrativa, a grande história do positivismo. Não precisa ser um doutor em cosmovisão para perceber que elas contrariam a visão de mundo da Escritura, porque a Bíblia diz que o mundo foi criado por Deus, ele não é de natureza, portanto, nem racional apenas, nem econômica apenas, ele é de natureza espiritual. O que está no núcleo da existência humana é a relação criatura-criador. Os problemas da humanidade existem porque houve uma rebelião, uma rebeldia da criatura contra o Criador. Não é porque existe um problema de natureza econômico ou racional. E a solução para isso é aquilo que Deus faz em Cristo. Não é uma revolução econômica, nem um movimento de progresso intelectual apenas. Então, quando você articula a cosmovisão cristã dessa maneira e aprende a lidar com outras cosmovisões assim, você tem maior facilidade de perceber onde é que o cristianismo está sendo afirmado, onde ele está sendo negado em teorias específicas. Mas há um segundo benefício mais positivo, que é nos ajudar a oferecer uma visão cristã das diversas áreas da vida cultural, para que nós nos engajemos de maneira adequada com a cultura. Então pensa, por exemplo, em alguma coisa que a gente faz todo dia, trabalhar. A gente trabalha, todo dia a gente sai da cama às 6 da manhã, às 7 da manhã e vai para o trabalho. A gente pode fazer isso a partir de histórias diversas. Né? Por exemplo, eu posso trabalhar como se o trabalho fosse um mal necessário. Essa é uma possibilidade. Então, o meu grande desafio como cristão é perceber como cada uma dessas coisas da minha experiência se encaixam dentro dessa maneira de compreender. Dessa grande história, que é a história de Deus, de um mundo criado, decaído, e que está sendo redimido por meio da ação de Deus em Cristo. Então, esse é o segundo desafio, que é o mais propositivo, né? Sim. De interpretar cada coisa da realidade, cada experiência nossa da realidade dentro dessa estrutura, né? De pensamento.